Olá pessoal, todos bem? Na aula passada nós comentamos 6 questões de direito do trabalho que foram cobradas no 33º exame. Hoje nós vamos comentar 5 questões de direito processual do trabalho também aplicadas nesse exame. Se você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações das demais aulas que estão por vir. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, vamos corrigir então 5 questões de direito processual do trabalho que foram cobradas no 33º exame. Olha só, Maurício ajuizou reclamação trabalhista em agosto de 2021 contra a sua ex-empregadora, a Sociedade Empresária Sorvetes Glacial Limitada, postulando o pagamento de horas extras e verbas resilitórias. No dia da audiência inaugural, feito o pregão com pontualidade, o autor compareceu com seu advogado, estando ainda presente o advogado da empresa, mas ausente o preposto. O advogado do réu requeriu que se aguardasse o prazo de 15 minutos, mas, diante da negativa do advogado do autor, que não concordou em aguardar, teve início a audiência. O advogado do autor requeriu a aplicação da revelia e o advogado do réu informou que havia protocolizado defesa com documentos pelo processo judicial eletrônico, requerendo que fossem recebidos, diante da situação e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. E aí, pessoal, nós temos que conhecer o artigo 844 e 815 da CLT. Olha só, o não comparecimento do reclamante à audiência importa em arquivamento da reclamação. E o não comparecimento do reclamado importa revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. Parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos sim a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Portanto, isso é novidade trazida aí pela reforma trabalhista e que deveria ser observada pelo examinando aqui na questão 76, tá bom? 815, olha só, a hora marcada, o juiz ou o presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão a chamada das partes, testemunhas e demais pessoas que devam comparecer. Parágrafo único, se até 15 minutos após a hora marcada, o juiz ou o presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de registro das audiências. Portanto, a tolerância de 15 minutos é para o juiz ou o presidente e não para as partes. É lógico que, se houver acordo, pode-se aguardar, sim, 15 minutos. Entretanto, o examinador quis confundir o candidato, colocando exatamente 15 minutos, né? Quando a disposição legal refere-se ao atraso do juiz ou presidente do tribunal. Tá bom? Então vamos para as assertivas. Olha só. Letra A. Deverá ser aplicada, aqui no caso concreto, a revelia em razão da ausência do preposto e desprezada a defesa. E aí todo mundo, né, deve ter ido na A. É uma pegadinha clássica na letra A, tá? Incorreto, porque nesse caso não há de ser desprezada a defesa, tá? De acordo com o parágrafo 5º do 844 da CLT. Letra B. A nulidade no ato, porque a CLT determina que se aguarde a parte até 15 minutos. Não há nulidade, não há essa previsão legal, tá bom? Letra C. Sendo a CLT omissa a respeito, caberá ao juiz definir se haverá revelia ou remarcação da audiência. Não, a CLT não é omissa, tá? Ainda que ausente o reclamado, entretanto presente o advogado, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados, não havendo que se falar em revelia, tá? Olha só, letra D, o gabarito, a defesa e os documentos apresentados devem ser aceitos, tá? Se foram aceitos a defesa e os documentos, não há que se falar em revelia, tá? Gabarito, letra D. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Questão 77, prova tipo branca. Renata, professora de arte, lecionou na Escola do Futuro. Em sede de reclamação trabalhista, um dos seus
pedidos foi julgado improcedente, sendo certo que o que se pleiteava na qualidade de advogado ou advogada de Renata estava fundamentado na aplicação incontroversa, tá, de súmula do TST a respeito da matéria. Ainda assim, o TRT, respectivo ao julgar seu recurso, manteve a decisão de primeira instância, considerando que a referida decisão não deixou margem à oposição de embargos de declaração, assinale a opção que indica a medida a ser adotada. Logo, o examinador quer saber qual o recurso a ser interposto diante da manutenção de decisão de primeira instância pelo TRT, que contraria a súmula do TST. E o artigo 896 da CLT responde: cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais de trabalho quando contrariarem súmula de jurisprudência uniforme desta Corte, qual Corte? O TST, ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Lembrando, já que estamos aqui, vamos reforçar esse conhecimento de que interposição de agravo de instrumento na CLT apenas para destrancar recursos, Isso te salva em determinada questão de prova, tá? Olha lá, interposição de agravo de petição apenas é cabível em fase de execução, tá? E ajuizamento de ação rescisória somente após o trânsito em julgado, e aí artigo 966 do CPC e seguintes, tá bom? Cuidado, gabarito aqui, sem dúvida nenhuma, é letra D, ok? Vamos para a próxima. Olha, pessoal, duas irmãs costureiras trabalham juntas em uma confecção. A mais velha era a empregadora da mais nova, gerenciava a atividade. Devido a um desentendimento em família, a irmã mais nova foi dispensada. Em decorrência da relação fraternal, chegaram a um bom termo sem a necessidade de ajuizamento da demanda. Porém, por segurança de ambas, gostariam de ver garantidos judicialmente os termos de acordo e procuraram você como advogado consultor. Diante disso, observados os termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Olha lá, pessoal, o artigo 855b responde à questão, olha só. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Parágrafo 1º. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Logo, o peticionamento de homologação de acordo não é abrangido pelo jus postulante, tá bom? E aí muita gente caiu nessa pegadinha, quem não estudou, é lógico, Vamos para as assertivas, olha só. Letra A. Deverá ser distribuída uma petição requerendo a homologação do acordo judicial. Beleza, até aqui, até a vírgula, tudo bem. Sendo que as partes deverão obrigatoriamente estar representadas por advogado, ainda que comum, não poderá haver advogado comum. Tá? Aqui que está o erro da assertiva A, ok? Ela veio toda correta até essa última vírgula aqui, tá bom? Letra B. Deverá ser ajuizada a ação trabalhista e realizado um acordo em primeira instância vigorando o jus postulante. Não há necessidade de ação trabalhista porque elas já acordaram, tá? E a ação trabalhista é quando há o conflito instaurado, Então, essa assertiva também tentou pegar você pelo pé. C. Deverá ser distribuída uma petição requerendo a homologação de acordo extrajudicial. Pô, maravilha. Sendo que as partes não precisarão estar representadas por advogado. Precisarão sim. O erro está aqui, tá bom? D é o gabarito da questão. Olha só. Deverá ser distribuída uma petição requerendo a homologação do acordo extrajudicial, sendo que as partes deverão obrigatoriamente estar representadas por advogados distintos, É o que diz aí o parágrafo 1º do artigo 855b da CLT, tá? Gabarito é letra D. Vale lembrar que não se aplica no direito do trabalho o ius postulandi em ação cautelar, mandado de segurança, ação rescisória, recurso ao TST e acordo extrajudicial, tá bom? Por incrível que pareça, ao acordo extrajudicial não se aplica o jus postulante, tá bom? Gabarito é letra D. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 79.
uma sociedade de economia mista do Estado do Maranhão, após devidamente citada em reclamação trabalhista de um empregado, apresentou defesa e produziu provas em juízo, mas foi condenada na sentença. Assinale a opção que, de acordo com a CLT, indica o prazo que a empresa em questão possui para recorrer ao TRT. E aí a banca brincou com esse conceito aí de sociedade de economia mista que exerce atividade econômica. Olha só, artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição. As sociedades de economia mista sujeitam-se ao mesmo regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto a direitos e obrigações trabalhistas, tá? Diante do que consta na Constituição, em face da sentença condenatória, é cabível recurso ordinário, no prazo de 8 dias, nos termos do 895.1 da CLT. Vamos ler? Olha só, cabe recurso ordinário para instância superior nas decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos no prazo de 8 dias. E aí, professor, eu já ouvi dizer que o prazo conta em dobro. Sim, olha lá, o decreto número 779 de 1969 diz o seguinte, artigo 1º, nos processos perante a Justiça do Trabalho, constitui privilégio da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e suas autarquias e fundações de direito público, federais, estaduais ou municipais, que não explorem a atividade econômica, o prazo em dobro para recurso. Tá? Não é o caso aqui da Sociedade de Economia Mista do Estado do Maranhão, tá bom? Portanto, o prazo é de 8 dias, gabarito é a letra A, que deixou muita gente na dúvida. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, a sociedade empresária Refeições Tempero de Casa Limitada é ré em uma reclamação trabalhista movida por sua ex-empregada, Rosângela, que lá atuou como cozinheira. Após devidamente contestada e instruída, foi prolatada sentença em outubro de 2021, julgando os pedidos procedentes em parte. Ocorre que, no mesmo dia da publicação da sentença, a sociedade empresária teve sua recuperação judicial deferida pela Justiça Estadual. Nada foi decidido a respeito da gratuidade de justiça para a sociedade empresária. Diante da situação apresentada, na previsão contida na CLT, e considerando que a sociedade pretende recorrer da sentença, assinale a afirmativa correta. Então, a ré teve a seu favor deferida a recuperação judicial. Tá? E, diante disso, o artigo 899, parágrafo 9º da CLT diz o seguinte, o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Parágrafo 10º do 899. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Portanto, é isenta do depósito recursal, tá? Para a empresa recorrer, deveria depositar o valor que está em conflito. Nesse caso, em virtude de a ré estar em recuperação judicial, é isenta do depósito recursal. Mas cuidado, preparo é custas mais depósito recursal, né? O preparo do recurso, como é chamado, né, pela doutrina, é o valor das custas mais o depósito recursal. E a reclamada, ao ter deferido a recuperação judicial, faz jus à isenção do depósito recursal. Entretanto, não terá qualquer isenção relacionada às custas judiciais. Tá bom? E aí, nós podemos, com essas informações, ir para as assertivas. Olha só. Letra A. Com a recuperação judicial deferida, a sociedade empresária fica dispensada de efetuar qualquer preparo? Qualquer preparo não. Por quê? Preparo é custas mais depósito recursal. Tá? Então, qualquer preparo deixou a letra A incorreta. Letra B, olha só. A sociedade empresária terá de recolher as custas. Opa, beleza. Não está isento das custas. Mas não precisará efetuar o depósito recursal para recorrer. Perfeito. Aqui é o gabarito da questão. Letra B, tá? Letra C, olha só. Como a sociedade empresária não
teve a falência decretada, mas sim a recuperação judicial deferida, efetuará normalmente o preparo, não recolherá as custas, mas estará isenta do depósito recursal. Portanto, a alternativa C incorreta. D. A sociedade empresária, diante da recuperação judicial deferida, pagará metade. Não há essa previsão legal, tá bom? Gabarito, portanto, é letra B. Com isso, nós terminamos a correção de 5 questões de direito processual do trabalho aplicadas no 33º exame. Um forte abraço, bons estudos.